Abra sua Bíblia, meu irmão, minha irmã, no Evangelho de João, seu capítulo 13. Nós vamos ver alguns versos para a nossa meditação nessa noite. Eu vou ler em 3 versões diferentes, são apenas 2 versos. E vou explicar para você o porquê que eu vou ler em 3 versões diferentes. Não é que essas versões falem coisas diferentes entre si, de maneira alguma. É que no decurso da atualização da língua portuguesa, a gente vai, inclusive, tendo um melhor entendimento da realidade desse texto através de uma linguagem mais atualizada. Até essa é uma resposta a uma pergunta que muitas vezes as pessoas fazem. Pastor, por que tanta tradução da Bíblia em português? Porque a gente tem a corrigida fiel, a corrigida. Por que a gente tem a revista atualizada, a nova versão internacional, transformadora, agora a nova Almeida atualizada? Essas versões se fazem necessárias de acordo com o desenvolvimento da própria língua. Alguns termos que na hora da tradução lá atrás tinham sentido, hoje não tem mais. Eu lembro-me que eu ganhei uma Bíblia das tias, da tia Isabel e da tia Antônia. A tia Antônia foi lá no centro, mandou encadernar a Bíblia para mim, onde fala de coisas, tem lá os coisas, onde o F era com PH. Então é bem antiga, não tinha F, era PH. Então, isso era uma linguagem daquele tempo. Conforme nós fomos atualizando a maneira de falar e a linguagem também, as novas grafias vão sendo colocadas na Bíblia. E o importante é que a tradução, ela sempre nos elucida o sentido real do texto. E é por isso que eu quero ler em 3 versões diferentes, para que a gente entenda bem esse texto. Então, se você é daquele que está acostumado à revista atualizada como eu, tem muitos versículos, irmãos, que quando eu não leio na revista atualizada, eu tenho até uma dificuldade, né? O Senhor, para mim, tem uma dificuldade de pastorear se Ele não estiver ali no Salmo 23 da revista atualizada. Mas tem muitos textos que são bons. Por exemplo, livro de Efésios, quando fala para termos o mesmo sentimento em Cristo Jesus, a melhor tradução que eu vi é a da NVI. Mas, enfim, nós vamos crescendo com essa multiplicidade de bênçãos que o Senhor nos tem dado. Diga-se de passagem, irmão, não dá para ninguém alegar desculpa para a falta de entendimento da palavra de Deus. Você tem ali Bíblias acessíveis à sua linguagem. O Senhor é tão bondoso a esse ponto. Imagina se nós tivéssemos só os originais, em hebraico, grego, algumas palavras em aramaico. Seria um pouco mais complexo para o nosso entendimento. Mas abre lá, João 34, versos 34 e 35. Evangelho de João, capítulo 13, irmãos. Perdoe, eu falei 34. Evangelho de João, capítulo 13. Talvez alguns perguntaram, pastor, mas o senhor andou escrevendo mais alguma coisa em João que João não havia escrito? Ele foi só até o 21, o senhor colocou aí alguns a mais. João 13, de 34, ou melhor, versos 34 e 35. Eu vou começar a leitura na revista e atualizada. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. A Nova Versão Internacional traz a seguinte tradução: um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Ainda a Nova Versão Transformadora, que é uma linguagem ainda mais atualizada, diz assim: por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros. Assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos.
Amém? Vamos orar ao Senhor. Nós queremos te louvar nessa noite, Deus, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito. Como é bom nós podemos estar reunidos aqui, alguns aqui na igreja, no templo, outros nos seus carros do lado de fora na igreja, outros em casas em frente à igreja, outros nas suas próprias casas, mas todos, Deus, envoltos à tua palavra. Todos com desejo de ouvirem a sua voz, de serem abençoados por ti. Todos com desejo de aprenderem mais do Senhor, bendizerem ao Senhor, com desejo de te exaltar e te servir melhor. O que nós queremos lhe pedir nessa noite é que por misericórdia e graça, o Senhor fale aos nossos corações. O Senhor nos abençoe. O Senhor nos visite, assim como o Senhor já tem feito, através das canções, da oração, da palavra lida e ministrada aqui. Nós queremos lhe pedir, continue falando conosco no estudo das Escrituras em Cristo Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu não sei se você já parou para pensar como o mundo tem visto a igreja nos dias de hoje. Já pensou sobre isso? Como o mundo nos tem visto lá fora? Qual é a imagem que os não cristãos têm dos cristãos nos nossos dias? Por conta de muitos escândalos, principalmente com pessoas famosas, a igreja é vista como um mero grupo social, ideologizado politicamente, com visão retrógrada, não pensante, cheia de regras que encobrem os próprios pecados e profundamente hipócrita. Não são poucas as pessoas que olham para a igreja e falam assim, olha, esses crentes são um bando de hipócritas. Porque elas olham os escândalos que são vultosos e vão para a mídia. Você não vê a mídia colocando das casas de recuperação, das obras missionárias, mas todo escândalo vai para a mídia. Somos contra isso? Infelizmente não. Bom seria se nós não tivéssemos escândalos para serem expostos, não é verdade? Mas o mundo vê assim. Ao bem da verdade, isso se dá não apenas pelos grandes escândalos, a gente precisa também fazer aqui um meia-culpa, mas também e principalmente pelo fato de na vida de muitos crentes, essa visão triste e degradante da fé ser de uma certa forma verdadeira em algum sentido. Talvez no seu ambiente de trabalho, muitas pessoas falem mal de crente porque tiveram experiências terríveis com crentes. Tiveram experiências atrozes com crentes. Talvez nos ambientes de trabalho, muitos patrões falam, não quero empregar crente não, porque ele chega atrasado, porque ele dá trabalho. Isso para mim a gente precisa pensar. Será que são apenas os grandes escândalos? Será que também não há algo que precisa ser transformado nos nossos dias? De uma forma geral, os crentes de hoje não conseguem dar um bom testemunho da fé. Isso é triste. De uma forma geral, nós não vemos as pessoas amarem como deveriam amar. Nós vemos pessoas difamarem até aqueles que são da fé como não deveriam fazer. Quantos crentes não prestam desserviço da igreja? Falam assim, minha igreja não vai lá não. Pô, da minha igreja é chato demais. Eles não recebem bem, o pastor não prega bem. O louvor, o som do louvor, gente. Isso é uma luta. Não, o ar-condicionado não é ligado. Tem gente que em vez de falar bem de Cristo, fala mal da igreja. Dá um trabalho para a fé. Faz o trabalho do inimigo, das almas, de Satanás, de expulsar as pessoas de perto de Jesus. Quantos são aqueles que não têm uma boa compreensão teológica sobre o relacionamento que deve ter com o trabalho? E por aí vai. Não obstante a grande perseguição dos crentes, não obstante a grande perseguição contra a fé, muito daquilo que as pessoas têm dito é verdadeiro. E por que isso é verdadeiro? Nós devemos pensar. Como será que o mundo tem nos visto a nós, na nossa individualidade? Os meus amigos, os meus parentes, os meus vizinhos, as pessoas que trabalham comigo. E por que não dizer os próprios irmãos da fé, como eles nos têm visto como crentes? Será que muitas vezes, alguns de nós, eu vou dizer até alguns com tristeza, viu, irmãos? Olha só que ponto nós chegamos. Porque o que eu queria dizer é o seguinte, será que muitas vezes, muitos de nós não somos meros frequentadores?
Mas agora tem que dizer que é alguns, porque tem gente que nem mero frequentador mais é. A igreja para ele virou um negócio assim, se der tempo eu vou. Eu tenho outros compromissos de domingo, diga de passagem, domingo é o dia do Senhor, não é seu não. Falamos isso hoje pela manhã. Coloca tudo quanto é coisa para fazer. E depois diz de boca cheia, eu sou crente. As pessoas estão vendo. E sabe o que elas dizem? Se você ama assim a seu Deus, imagina como é que não é as outras coisas. Será que muitos de nós não temos sido assim? Não utilizamos a Bíblia apenas como um livro de regras e não um livro de fé, um livro de vida? Apesar de estarmos vivendo na igreja neotestamentária, muitos de nós se assemelham a novos fariseus, que olham para a fé cristã apenas como um monte de normas, geralmente para que os outros façam, não para que a gente faça. É para o outro fazer. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e mede isso, mede aquilo. A gente precisa pensar. No texto que nós lemos, Jesus está vivendo os últimos atos públicos de ensinamento aos seus discípulos. Ele havia entrado em Jerusalém por conta da ocasião da Páscoa, e os seus discípulos haviam preparado a ceia em um lugar específico. Então Jesus foi àquele momento para passar os últimos momentos que ele poderia passar em público com aqueles 12. Aqueles 12 a quem ele havia escolhido e a quem ele havia determinado algumas coisas a fazer. A Bíblia nos fala que Jesus estava amando os seus discípulos até o fim. No capítulo 13 mesmo, no versículo 1, capítulo 13 que nós lemos, logo no início, versículo 1, diz que, tendo chegado a hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado Jesus, aqueles que estavam no mundo, os amou até o fim. Então Jesus não resolveu não abandoná-los, mesmo já sabendo que o diabo tinha posto a traição no coração de Judas. Versículo 2 diz isso. O diabo tocou no coração de Judas para trair Jesus. Mesmo sabendo que Pedro, logo mais, alguns eventos à frente, algumas horas à frente, depois da mesa, depois da ceia, depois do pão, depois do cálice, depois de até mesmo ter relutado a entregar os seus pés para que o Senhor lavasse, e o Senhor o lavou. Mesmo sabendo que em instantes posteriores, Pedro o negaria publicamente, dizendo, com esse cara não sei quem que ele é não, faço parte desse grupo não. Mesmo sabendo que todos os outros 10 o abandonariam, sendo que apenas um deles, João, voltaria à cena na hora da crucificação, juntamente com a mãe Maria, para ver aquela cena atroz. Mesmo sabendo de tudo isso, ele pôs a toalha nos ombros e em amor ajoelhou, lavou o pé dos seus discípulos, partiu o pão, deu graças, entregou a eles, serviu o cálice e disse para eles, eu tenho uma nova aliança com vocês. E tomou esse cálice com eles. E posterior a isso, Jesus lhes dá um novo mandamento. Que agora eles deveriam amarem-se, não apenas como eles amavam a si mesmos, que era o resumo da lei. No resumo da lei, Jesus diz, ame a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, como a ti mesmo. Agora Jesus acrescenta um novo mandamento. Diante de tudo aquilo que ele sabia, e os seus atos de amor, ele diz assim aos seus discípulos, agora vocês amem, como eu vos amo. Eu conheço quem vocês são, eu sei dos seus pecados, eu sei das suas mazelas, eu conheço o coração de vocês, eu sei que me abandonarão, que virarão as costas para mim, e ainda assim eu os amo, e como diz aqui o texto, eu os amo até o fim. Então eu dou um novo mandamento a vocês. Não amem como a vocês mesmos, porque o amor de vocês é meio tenso. Ele sabia como é que era o amor. Tanto que depois, quando ele veio buscar Pedro de novo, Evangelho de João, capítulo 21, que é o último, não tem o 34, né? 21. Ele pergunta o que para Pedro? Você me ama? Tem certeza disso, Pedro? Você me ama mesmo? Então ele os amava de uma maneira distintiva. E os seus discípulos deveriam amar as pessoas com essa mesma distinção. E quando eles demonstrassem esse amor,
eles seriam reconhecidos como verdadeiros discípulos do Mestre. E aí, irmãos, como nós poderíamos também ser reconhecidos como discípulos nos dias de hoje? As pessoas têm uma visão muito ruim sobre a igreja. Muito dessa visão é por conta dos seus próprios pecados. É um mundo divorciado de Deus. O mundo quer Deus. O mundo não quer Deus. Quando a gente vai estudar lições na escola bíblica, como a predestinação, por exemplo, tem pessoas que se preocupam. Fala, pastor, mas como alguém que quer ir a Deus não será aceito por Deus? Não tem ninguém que quer ir a Deus. A figura de Deus é a do pastor que deixa os 99 e vai buscar o outro. Porque se ele não for buscar, ninguém vem. Essa é a figura de Deus. Essa é a figura do Salvador. O mundo está fugindo de Deus. Eu e você estávamos fugindo de Deus. Estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Deus veio, soprou vida em nós, gerou vida em nós e nos trouxe para Ele. Aí a gente respondeu, sim, eu quero. Falei, você quer porque eu te ressuscitei, senão você não queria não. Você estava morto, no delito, no pecado. Mas como o mundo vai nos reconhecer como discípulos desse Jesus que nos ressuscitou? Como seria possível que o mundo viesse a olhar para a igreja, olhar para mim, olhar para você, e ainda que esse mundo odeie o Evangelho, ainda que esse mundo odeie as Escrituras, ele venha a reconhecer que nós somos seguidores de Cristo? É exatamente sobre isso que eu quero tratar com os irmãos nessa noite. Como nós podemos ser reconhecidos como discípulos de Jesus nos nossos dias de hoje. Ainda que sejamos odiados. O problema não é que o mundo nos odeie. Isso é normal. Pregamos aqui, há 2 semanas atrás. Jesus falou, estou escrevendo isso para vocês terem paz em mim. O mundo vai odiar vocês mesmo, mas tenham bom ânimo. Fiquem tranquilos, eu venci o mundo. Então, para que nós sejamos reconhecidos como discípulos de Jesus, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é um discípulo de Jesus. Você saberia me dizer o que é um discípulo de Jesus? Jesus afirma que o mundo olharia para a igreja e reconheceria os membros da igreja como discípulos. E esse mundo só vai fazer isso quando nós apresentarmos algumas características. A princípio, muitos de nós imaginamos que isso é natural. Que posterior à conversão, todo mundo vai olhar para a gente e vai falar, não, agora isso aqui mudou mesmo, está transformado. Mas infelizmente não é. Até por conta da santificação progressiva. Já não somos mais quem nós éramos, graças a Deus pela conversão, mas a gente tem uma longa caminhada rumo à santificação. A gente já está pronto para morrer e ir para o céu. Glória a Deus, aleluia. Ninguém gosta da glória a Deus, aleluia nessa hora, né? O problema nosso é que a gente não está pronto para viver aqui ainda. Se o Senhor vier nos buscar, estamos justificados, santos, perdoados, redimidos, transformados e seremos glorificados. Mas enquanto aqui, a gente precisa colocar em prática a obra da salvação. Então, não é natural que as pessoas olhem para a igreja e os vejam como discípulos. Há uma grande confusão no conceito de discipulado hoje. Até porque para muitas igrejas e até mesmo para nós vemos discípulos apenas como estudantes de doutrina. Eles também são estudantes de doutrina, mas não são apenas isso. Discípulos não são pessoas que decoram versículos apenas. Não são pessoas que conhecem conceitos teológicos apenas. Não são pessoas que decoram confissões, leem confissões apenas. Discípulo é algo além disso. Dietrich Bonhoeffer, no livro O Discipulado, diz que o discipulado é de graça. Mas ao discípulo, ser discípulo, custará a sua vida. Ser um discípulo é muito além de decorarmos um ou outro versículo. Antes do título de cristãos ser amplamente aceito, como os primeiros cristãos eram chamados, eles eram simplesmente reconhecidos como discípulos. Discípulo era a referência preferida deles, diga-se de passagem, até mesmo antes de serem chamados de cristãos. Mas o que é isso? Em resumo, um discípulo é um estudante. Então, o que é um discípulo? Um discípulo é um aprendiz constante e voluntário
da vontade de Deus. É alguém que tem prazer em saber o que Deus quer, prazer em saber quem Deus é, e prazer em servir a esse Deus com tudo aquilo que ele tem, com tudo aquilo que Deus lhe proveu para que ele o sirva. Um discípulo é alguém que se disciplina nos ensinamentos das práticas do mestre. Espera aí, disciplina? Então não é só decorar versículo? Não. Um discípulo é alguém que se guia, que disciplina o próprio corpo, a própria vida, a alma, pensamentos, mente, coração, vontades, e submete tudo isso à vontade do mestre. Assim como alguém que se exercita. Paulo, inclusive, usa essa linguagem. E Paulo diz, o exercício físico para pouca coisa é importante. Não que Paulo estivesse desconsiderando isso, mas Paulo quer dizer o seguinte, que os benefícios de um exercício físico estão apenas para o tempo presente. Então, para o seu corpo está legalzinho aqui. Mas a disciplina espiritual é mais proveitosa, porque ela traz benefícios aqui e depois. Se você tiver uma boa disciplina espiritual, você não precisa nem de academia. Espera aí, pastor, o que o senhor está querendo dizer? Que a disciplina espiritual vai fazer eu ficar fortinho, magrinho? Não é isso. A disciplina espiritual vai te ensinar a viver o melhor em todos os sentidos. É a disciplina espiritual. Você vai dar valor àquilo que tem valor. Então, um discípulo é aquele que se disciplina nos ensinamentos e nas práticas do seu mestre. A palavra discípulo, como disciplina, significa aluno, aprendiz. Consequentemente, aprender é disciplinar-se. Ontem eu estava conversando com uma professora e ela falando da luta que tem enfrentado nos nossos dias para dar aula. E até eu não sabia de algumas normas que foram colocadas pelo governador ou pela Secretaria de Educação, onde os professores têm que dar aula pelo Google Meet. E se um número enorme de alunos não entrar, 2, né, o professor leva a falta. Eu não sabia disso. Ela falou, pastor, eu dou aula para 3 oitavas séries, cada uma tem 35 alunos. Eu convoquei todos, 5 entraram. 5 entraram. E ela falou, e mesmo aqueles que entraram, eu não tenho certeza que eles estavam na minha aula. E na nossa conversa nós chegamos à conclusão que mesmo aqueles que estão na sala de aula, a gente não tem certeza se eles estão lá. Quem é professor, diga aí. Quantos alunos estão lá na frente? Você falou, presta atenção em mim, olha aqui. Desliga o celular, para de desenhar no caderno. Tem gente que faz árvore, bicho, casinha. Ele não está lá. O corpo presente está lá. Um discípulo é aquele que se disciplina em aprender em todo e qualquer lugar. Por exemplo, se alguém quer avançar nas artes, nas ciências, no atletismo, precisa se disciplinar e aprender nisso. Seguir os princípios e fundamentos mestres na área de estudo. E não há ninguém, no que se refere à fé, que possa sequer ser comparado com o Salvador Jesus. Então a Bíblia diz, conhecerá como discípulos. E discípulo é aquele que se disciplina pela palavra do seu mestre. Assim foi e ainda é com os discípulos de Cristo. Um discípulo de Jesus é alguém que ama a Jesus, é alguém que ouve a Jesus, é alguém que aprende de Jesus, mas é também alguém que obedece a Jesus. É alguém que imita Jesus, busca imitá-lo. É alguém que fala sobre Jesus. É alguém que convive com outros discípulos de Jesus. Um discípulo de Jesus é alguém que ama a sã doutrina e a vida de santidade. É alguém que aceita a correção bíblica. E é alguém que faz outros discípulos. Paulo foi um grande exemplo. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Já vi muita gente falando, não, pastor, hoje nós não podemos dizer isso. Nós deveríamos dizer isso. Nós deveríamos dizer para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, colegas de escola, as pessoas que não conhecem a Jesus, falar, olha, sigam a Jesus como eu sigo. Ainda com as minhas falhas. Busquem imitá-lo, busquem amá-lo, busquem servi-lo como eu faço. Porque se não fizermos isso, nós não somos discípulos. Nós somos membros e frequentadores de igreja. Decoramos versículos, sabemos teologia, mas não conseguimos colocar em prática. Você é um discípulo de Cristo? Um aprendiz amoroso, voluntário,
que aprende e pratica por prazer, que tem prazer quando as pessoas olham para você e reconhecem o Salvador Jesus na sua vida? Ou você é um daqueles modernos fariseus que não entendeu a fé como vida e vive derramando sobre os outros as suas próprias regras, desprovidas de uma análise profunda e cuidadosa das Escrituras? Tem muita gente que fala, mas não pode ser assim. Ué, como é que você sabe que não pode ser assim? Você estudou? Pastor, o texto diz isso? Diz isso mesmo. Diz o que está dito ali. Do jeito que está ali. Jesus disse, nisso conhecerão que são meus discípulos. A primeira coisa que nós precisamos saber é o que é um discípulo. Um discípulo é um aprendiz constante, voluntário. Um discípulo é alguém que ama, aprende, obedece e imita ao seu mestre. Você é um discípulo? E diz mais, para que nós sejamos reconhecidos como discípulos nesse mundo, nós precisamos aprender outra questão. É como um cristão é reconhecido como discípulo no mundo. Então você já sabe o que é discípulo. Mas como as pessoas reconhecerão que você é de fato um discípulo de Jesus? Perceba que aqui, nesse texto, Jesus deu um mandamento. Diga-se de passagem, um mandamento final. E a obediência a esse mandamento é que fará com que o mundo reconheça que nós somos discípulos. Perceba ali, ó. Eu vou ler nas 3 versões, revista atualizada. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E olha o que diz o versículo 35. Nisto vão conhecer que vocês vão ser meus discípulos. Nisto o quê? Em vocês se amarem. Olha na NVI. Amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês amem. Olha o verso 35 da NVI. Com isso todos saberão. Quando vocês estiverem amando como eu amo, todo mundo vai ver que vocês são os meus discípulos. A NVT. E é por isso que eu escolhi as versões para a gente entender mais, clarear mais a mente. O verso 35 da Nova Versão Transformadora diz assim: o seu amor uns pelos outros provará para o mundo. O que vai provar o mundo? Sua carteirinha de membro? Prova o mundo? Seu certificado de batismo, de profissão de fé, de membresia, uma cópia da ata que você foi recebido na igreja. Eu ando com ela no bolso, pastor, foi recebido, tal, número. É isso que vai provar que você é um discípulo? Não. O seu amor, uns pelos outros, provará ao mundo que vocês são os meus discípulos. Então Jesus deu um novo mandamento. E a obediência a esse mandamento levará ao mundo a conhecer que nós somos verdadeiramente discípulos dele. A ideia aqui é de testemunho. O testemunho está intrínseco na ordem que Jesus deu. Na ordem de imitar o seu mestre. Se o discípulo é aquele que imita, é aquele que aprende, é aquele que pratica, o testemunho da imitação, do aprendizado e da prática fará com que o mundo veja. Amar aos outros não era um mandamento novo, perceba, lá em Levítico 19, 18 a gente já tem, que vocês amem as pessoas, mas amar aos outros da maneira que Cristo amou, aí é uma revolução. Por que é uma revolução? Porque a gente não gosta disso. Agora nós devemos amar os outros nos apoiando no amor sacrificial de Jesus por nós. Não é mais no amor que o outro dá para mim. É no amor que eu recebi do Salvador. Então agora pouco importa o seu amor por mim. Importa o amor dele por mim. Tal amor não só levará os incrédulos a reconhecerem a Cristo, mas também manterá os crentes fortes e unidos em um mundo hostil a Deus. E isso é testemunho. Não é fácil. Jesus foi um exemplo vivente do amor de Deus. Do mesmo modo que ele amou, nós devemos ser exemplos de amor. Lembra que Jesus aqui, antes, nós falamos aqui na introdução, Jesus sabia que Satanás tinha colocado o desejo no coração de Judas de trair ele. Ele sabia. Jesus sabia que Pedro iria negá-lo. Jesus sabia que os outros 10 iriam abandoná-lo.
Jesus sabia que na hora que a cruz caísse no meio do caminho, eles iam ter que chamar um Simão, mas não era o Pedro, era um Simão sirineu que estava passando por ali. Porque nenhum dos discípulos estaria acompanhando naquilo que nós conhecemos como Via Crucis. Ele sabia de tudo isso. De acordo com os atos de Jesus, com aquilo que ele acabara de demonstrar, esse amar como ele amou, significa servir a quem te trairá. Pastor, mas a gente está fazendo aqui, o cara está dando a rasteira por trás. Não tem problema, irmão. Faz a sua. É entre você e Deus. Mas e o outro, pastor? É entre ele e Deus. Você não tem o que fazer. É entre você e Deus. Tudo em nossa vida é entre nós e Deus. Está casado com a sua esposa, mas antes de estar com a sua esposa é entre você e Deus. Está casado com seu marido, mas antes do seu marido é entre você e Deus. A esposa e o marido é um ambiente onde nós glorificamos a Deus, servindo ao outro na função que Deus nos deu. Você está trabalhando na empresa, o patrão é crente, é entre você e Deus, não é o patrão. O patrão é não crente, é entre você e Deus. Se o patrão for ruim, é entre você e Deus. Se ele for bom, é entre você e Deus. Não é entre você e o patrão, é entre você e Deus. Você vai servir ao patrão como ao Senhor. É o que Pedro diz nas Escrituras. Então Jesus, quando ele fala desse amor, ele fala que é um amor que vai servir a quem vai trair. É um amor que vai trabalhar em favor daqueles que vão te difamar, vão falar mal de você. E daí? E sabe o que eles falam? O que eles falam de você? Porque eles te conhecem pouco. Quem fala mal de mim, não se engane. Mesmo sem querer, você acaba falando bem, que eu sou muito pior do que você imagina. Só o eterno Salvador me conhece. E eu louvo a Ele por isso, porque Ele me amou mesmo assim. Pastor, mas o senhor vai continuar pastoreando essas pessoas? O meu pastoreio às pessoas é entre eu e aquele que me chamou para pastorear. E o dia que um pastor perder esse negócio em mente, vai fazer outra coisa da vida. Na verdade, o dia que você perder isso em mente em qualquer área da sua vida, você vai ter que fazer outra coisa. Porque é tudo entre você e Deus. Amar como Jesus amou, é servir quem vai trair, é trabalhar em favor daquele que te difama, é falar a verdade em amor, não é deixar ele fazer o que ele quer, às vezes confronta. Jesus não confrontou Judas, falou: Judas, vai fazer o que você tem que fazer, vai. Pedro, eu vou te amar até o fim, Jesus. Jesus falou: Pedro, o galo vai cantar, filho, e você já vai ter me negado 3 vezes. Os outros eu acho que até ficaram em silêncio por conta disso. Ele sabe tudo. Lembra da mulher samaritana? Quando Jesus falou: vai chamar o marido. Ela falou: mas é muito marido. Jesus falou: é claro, eu sei, você já teve 5, o que você está não é seu. O que a mulher falou para as pessoas lá quando ela foi divulgar? Lembra que ela falou? Gente, vem ouvir um homem que sabe tudo. Nada lhe é oculto. Ele sabe tudo sobre minha vida. Jesus sabe tudo. Hoje pela manhã, nós estávamos na escola bíblica, a Sueli Pereira falou que muitas vezes ela fala isso para as crianças dela: ó, Jesus sabe tudo que passa no seu coração. E até as próprias crianças já se espantam com isso. A gente devia espantar. Tem gente que usa isso como desculpa. Ah, pastor, o senhor está falando assim, mas Jesus me conhece. E a minha pergunta é: você não tem medo disso? Você deveria ficar apavorado por conta disso. Porque Jesus te conhece. As mentiras que você conta para os outros, para o pastor, para o presbítero, para o diácono, para a igreja, as mentiras que você conta para você mesmo, Ele conhece. Você devia ficar apavorado. Porque Ele conhece. Mas fala a verdade em amor. É confrontar em amor, irmãos. Sem medo de perder. Amar de acordo com o que Jesus amou é dispor-se a sofrer por amor a Deus, ainda que as pessoas não o apoiem e não o reconheçam. Pastor, mas ninguém reconhece o meu ministério. O eterno que te pôs no ministério te conhece. Você é um bom professor, você é um bom aluno. Meu patrão não me conhece, mas Deus te conhece. As pessoas não me amam, mas Deus te ama. É entre você e Ele. Isso é completamente o inverso do conceito de amor apresentado por muitos nos nossos dias.
Não são poucos os que fazem uma leitura psicologizada do mandamento de Jesus de amarmos uns aos outros como a nós mesmos. Lá em Mateus 22, 39. Eles leem e entendem e aplicam o texto completamente fora do sentido bíblico, dizendo que são incapazes de amar aos outros enquanto eles não conseguem amar a si mesmos. Isso é uma mentira, uma falácia. A gente se ama demais. De um montão que a gente não tem nem ideia. É mais ou menos como aquilo que nós conhecemos como a pirâmide de Maslow. Você já ouviu falar sobre isso? Põe aí, Lennon. Tem muita gente que diz que não consegue amar ninguém enquanto as suas necessidades não forem supridas primeiro. Perceba a inversão de valores e a inversão do princípio bíblico. Porque nessa percepção, a gente só vai conseguir amar as pessoas quando as nossas necessidades completas forem supridas. Primeiro, aquilo que eles chamam de necessidades básicas, dividido em 2 patamares. As necessidades fisiológicas, alimento, roupa, repouso, moradia. As necessidades de segurança, como proteção social, pessoal, abrigo, emprego, proteção dos recursos, da família, das propriedades e assim por diante. Depois entra aquilo que é chamado de necessidades psicológicas, que são as necessidades sociais, afetivas, como a amizade, família, intimidade, sexualidade. Necessidades de estima, a tal da autoestima, confiança, conquista de respeito dos outros, o respeito aos outros. Depois vai entrar num patamar chamado de realização pessoal. E aí vem a autorrealização moral, desenvolvimento do seu potencial pessoal, a autonomia, a independência, a aceitação dos fatos, a eliminação dos preconceitos, a criatividade, a espontaneidade. Pastor, que maravilha isso aqui, achei agora o verdadeiro conceito bíblico. Não! Isso aqui é tudo focado em você. Isso aqui é só para mostrar o tanto que você se ama. Você quer tudo para você. Aí depois eu vou servir o outro. Então depois que eu tiver tudo isso aqui realizado, aí eu consigo amar o outro. Porque agora eu me amo a mim mesmo. De acordo com essa interpretação errônea, nós só conseguiremos amar aos outros depois que conseguimos todas as nossas realizações pessoais. A Bíblia jamais afirmou isso. Jamais, em nenhum sentido, até porque na ótica das Escrituras a gente já se ama demais. Até a própria ideia de baixa autoestima, numa perspectiva bíblica, irmãos, é o ápice do egoísmo. Tem muita gente que está triste, não, estou com a autoestima baixa. Por quê? Porque as pessoas não veem você como você se vê. Porque você não consegue agradar as pessoas. Você não é bonito o suficiente, você não é alto o suficiente, você não é rico o suficiente, você não é inteligente o suficiente. Essa é a sua visão humanizada de alguém caído, não se observando pela ótica do Criador, que te fez a imagem e semelhança dele, te salvou, te redimiu, te comprou em Cristo Jesus. Por que você fica lá? Por que você não entendeu o que as Escrituras dizem sobre você? É por isso. Pastor, mas fazer negócio diferente disso é difícil. É por isso que é testemunho. Que testemunho é sofrimento. É luta. Você acha que foi fácil para Jesus? Lembra da oração no Getsemane? Você acha que ele foi para a cruz assim, soltando fogos? Ah, pai, que top para a cruz, hein? Maravilha! Estava sentado à destra do Senhor, os anjos me servindo, dizendo: santo, 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 é o Cordeiro que vive para sempre. Aí eu vim aqui para morrer na cruz, é tudo que eu esperava, projeto, ó. Não. Custou tudo ao Salvador. Custou tudo. A igreja de Cristo, os discípulos de Jesus, são chamados a uma forma de amor muito mais profundo do que é exposto pela sociedade e pelos crentes tremendamente em si mesmados. E hoje a gente tem uma quantidade de crente em si mesmada que é terrível. Tem por Deus o próprio umbigo, diz as Escrituras. O que a Bíblia propõe é um amor sacrificial, um amor testemunhal. E a palavra testemunho deriva do vocábulo grego martureu, que é martírio. Um amor disposto a morrer por causa de Cristo. Os discípulos de Jesus são seus imitadores em tudo, em especial na santa motivação de amar como Ele
amor. John MacArthur afirma que um novo mandamento dado por Jesus é simples o suficiente para uma criança memorizar e aprender. Ame como Jesus amou. Pronto. Qualquer criança aprende. Mas ele é profundo o suficiente para que os crentes mais maduros sejam constrangidos por não compreendê-lo e colocá-lo em prática como deveriam. Porque o padrão é como Jesus amou, não como a gente ama. Você tem dado testemunho de obediência ao mandamento de Deus de maneira prática e visível? Porque nisso conhecerão que são os meus discípulos, pela obediência do mandamento. E qual o conteúdo da obediência do mandamento, irmãos? Então a gente já viu que o que é discípulo, já vimos como os discípulos de Jesus são conhecidos através de uma vida de testemunho. Mas qual é o verdadeiro conteúdo do testemunho cristão que Jesus deixa bem claro aqui? Qual o maior conteúdo do testemunho cristão? O amor demonstrado uns pelos outros. Ser amado é a motivação mais capitalista do mundo. Não tem nada mais capitalista do que isso. É o focar em si mesmo. Nossa capacidade de amar, com frequência, está modelada pela nossa experiência pessoal de amor. Na verdade, a gente faz o inverso. A gente ama como as pessoas nos amam. Então, deixa eu ver como é que as pessoas estão me amando, eu vou devolver esse amor na mesma medida. É a ideia que já versamos anteriormente. Amamos os outros na medida em que nos sentimos amados. Outro detalhe, não é nem necessariamente da maneira como os outros nos amam. É na maneira como nós sentimos que eles nos amam. Basta olhar um filho rebelde, que está recebendo uma correção amorosa do pai, correção protetiva, e vai para o quarto bravo dizendo o quê? Você não me ama. Eu pensava que o seu amor fosse diferente. A gente faz isso com Deus direto. A gente é mais birrento que os nossos filhos. Será, pastor, que Deus falou desse jeito mesmo? Falou desse jeito mesmo, irmão. E ele não muda, não. É a gente que vai fazendo os nossos caminhos depois que aquele dá um jeito para arrumar as coisas que a gente fez. Detalhe, esse não é o amor bíblico. Esse não é o amor bíblico. Uma das maiores declarações a respeito da natureza do amor de Deus foi escrita pelo apóstolo Paulo. Um homem que viveu de cadeia em cadeia, doente, perseguido, apedrejado e por fim foi martirizado. Não obstante a tudo isso, o apóstolo Paulo afirma que o amor de Deus é, de acordo com a 1 Coríntios 13, 4 a 8, na Nova Versão Internacional eu vou ler. O amor de Deus é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Olha o que é o amor. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E ele nunca perece. Ele jamais perece. Qualquer coisa diferente disso não é o amor de Deus. O fundamento de Paulo para entender o que é amor não eram as suas circunstâncias, as suas realizações pessoais. O homem estava cego no final da vida, ditando a carta. A carta de Romanos foi ditada, da cadeia. Paulo do lado de cada grade, escreve aí, irmão. E o irmão escrevendo lá, no escuro, à luz de vela, quando tinha vela. Você entende isso? E ele sentia-se profundamente amado por Deus. A gente não consegue uma promoção de emprego, a gente fala, oh, Deus esqueceu de mim. Chove um dia que você está na rua e você está sem guarda-chuva, já se derrete com a água. Não é assim? Onde estava Deus? Não podia deixar eu chegar em casa, como se o mundo dependesse dos seus horários de chegar de casa. Deus fala, peraí, não vou chover não. Deixa eu segurar a chuva aí, porque tem um fulano aí que tem que chegar em casa. Vai rapidinho que estamos precisando molhar as coisas dos outros. Você acha que Deus vai fazer isso? Então o fundamento de Paulo para entender o amor não eram as circunstâncias pessoais dele, mas era o caráter do próprio Deus encarnado em Cristo Jesus, seu Filho. O amor que Paulo entendia
vinha de Deus, não das suas experiências pessoais. Ele foi apedrejado, quase até a morte. Ele pregou o evangelho, o povo teve que descer ele fugido, por uma janela, descendo ele numa cesta. Ele falava do amor de Cristo. Sabe o que as pessoas faziam? Cadeia nele. Expulsou o demônio de uma menina que estava na porta da cidade sendo explorada. Prenderam ele e Silas. Estava na cadeia reclamando de Deus. O que ele estava fazendo na cadeia? Cantando, irmãos. Enquanto ele cantava, as portas abriram, as correntes cederam. Ele fugiu? Ficou ali. Por quê? Foi testemunhar para o carcereiro. O carcereiro queria se matar. O carcereiro falou, eles vão me matar, então eu mesmo já me mato. Ele falou, não, mata não. Olha só que maravilha, o evangelho chegou para você hoje, para sua casa toda. Ninguém foi embora, os presos estão tudo aqui. Muito provavelmente esses presos tinham sido alcançados por quem? Pelo evangelho, senão todo mundo tinha, ido embora, irmãos. Esse homem que diz assim, que o amor é paciente, que é bondoso, não tem inveja, não orgulha, não vangloria, não maltrata. Esse é o amor de Deus. Esse é o conteúdo do testemunho que fará com que o mundo veja que nós somos discípulos de Jesus. Assim, cada um de nós é chamado a testemunhar desse amor bíblico, do amor de Deus, não do amor demonstrado pelo mundo. Porque hoje irmãos, o amor do mundo é distorcido. O amor do mundo é o amor de Satanás. Não se engane. Esse amor colocado aí fora, de aceitação de tudo, e de tudo é do meu jeito. Ai, Deus não faria isso. Faria e fez. Ponto. Ou você acha que você é mais inteligente do que o Criador de todas as coisas? Porque tem gente que acha que é mais inteligente que Deus. Tem gente que vai chegar no céu e falar assim, dá um rascunho dessa Bíblia, deixa eu corrigir esse negócio aí. Esse versículo está errado, esse versículo está errado. Irmãos, presta atenção. Será que Deus vai ter que perguntar para nós, como ele falou com Jó? Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Jó, sabe aquela cabra que mora lá na montanha? Lá? Quantos dias ela demora para dar luz, Jó? Quem mediu o mar a palmos? Quem que chama as estrelas do céu pelo nome? Detalhe, e elas atendem. É mais ou menos como se ele falasse assim, sol, brilhe, e é o que ele faz. E o sol faz o quê? Ele brilha. Terra, gire, e a terra gira. Na velocidade certa, todo dia, constantemente. Vento, sopre, e o vento sopra. Amanheça, e amanhece. Anoiteça, e anoitece. Cai a água do céu, e chove. É a mesma voz que disse, haja luz. E houve luz. Você entende? O amor é fundamentado nesse, não nos nossos conceitos mundanos. O amor é demonstrado em Cristo Jesus. Não podemos conhecer a profundidade do amor de Deus, a menos que estejamos dispostos a conhecer quem Deus é e seguirmos aos passos de Jesus como discípulos, aprendizes voluntários, como gente que ama a Deus, tem prazer na vontade de Deus e se consola na palavra de Deus. O amor é demonstrado com maior visibilidade quando direcionado àqueles que menos imaginamos que são dignos de serem amados, como ele fez comigo e com você. Talvez há anos atrás, hoje não, espero, né, pelo menos, espero. Mas talvez anos atrás, naqueles tempos da cegueira absoluta, antes daquilo que nós cantamos aqui, que ele trouxe luz para a sombra, desvendou os olhos, para que a gente possa encontrá-lo, alguém olhasse para nós e falasse, isso aqui vale nada, vale nem o mesmo dinheiro, isso aqui resolve não. E ele resolveu nos amar. E ele pagou tudo, a própria vida por nós, quando nós não éramos amáveis. Nisso prova Deus o seu grande amor para conosco, em ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores.
estávamos divorciados de Deus. Não responderíamos positivamente a Ele. Não o queríamos, não o amávamos, não o desejávamos, não ansiávamos pela Sua palavra, não o louvávamos, não o servíamos, não queríamos nada com Ele. E Ele nos amou. E Ele nos amou primeiro, por isso nós o amamos para sempre. Coisa maravilhosa, irmãos. Você tem demonstrado amor prático na sua vida? Ou o seu amor está sendo meio antagônico com o das Escrituras? Seu amor está mais aproximado desse amor do mundão velho aí? Como é que está? O amor é muito mais do que uma simples sensação de afeto, irmãos. Amor é uma atitude que se revela em nossas ações. Como podemos amar aos outros da mesma maneira que Jesus nos ama? Esse amor só é possível com a imitação do Mestre. Nos sacrificando, enfrentando a dor, dedicando energia ao bem-estar de outros em lugar do seu próprio bem-estar. Sendo feridos por outros sem nos queixar, nem contra-atacar. Uma das coisas que eu acho mais lindas nas Escrituras, de tanta beleza, é complicado, às vezes a gente fala isso, né? Uma das coisas que eu acho mais linda, a Bíblia é um compêndio de belezas. Mas eu lembro quando o irmão de Moisés e sua irmã, Arão e Miriam, foram criticar Moisés porque ele havia escolhido uma esposa egípcia. Lembra disso? E eles começaram a falar, dar com a língua nos dentes. Que Moisés isso aqui? Moisés aquilo ali? Será que não tinha nenhum hebreu aqui? E o Eterno apareceu à noite em sonho para eles. Falou, para com esse negócio aí. Larga a mão de falar de Moisés, que ele é meu servo. Com vocês eu estou vindo no sonho, presta atenção. Com ele eu falo face a face. Moisés é meu amigo. Deus defende os seus. Pastor, mas ele defende aqui. No último dia, no dia do juízo, vai ter uma multidão gigantesca, vestida de branco. Esses, todos eles, estão debaixo da defesa e das poderosas asas do Criador, que os perdoou e os justificou dos seus pecados. E esses, dos quais eu e você faremos parte para a glória do Salvador Jesus, ouvirão assim, vem, benditos do meu Pai, entrem para o descanso que está reservado para vocês. É difícil amar assim, mas quando nós o fazemos, o mundo vê Jesus em nós. As pessoas perceberão que só por intermédio de um poder sobrenatural a gente conseguiu amar assim. E eles vão reconhecer, esse daí é seguidor do homem de Nazaré, do Filho eterno, do Deus eterno. Esse é discípulo de Jesus. Então lembre-se, irmãos, para que nós sejamos reconhecidos como discípulos de Jesus nesse mundo, nós precisamos de 3 coisas básicas. Primeira delas, seguir a Jesus e aprender de Jesus. Então, como a gente é reconhecido como discípulo nesse mundo? Seguindo a Jesus e aprendendo dele. Discípulo. Segundo, nós precisamos testemunhar da fé diariamente do mundo. Então, como é que você é reconhecido? Testemunhando a fé. Dia a dia. Para que o mundo veja Cristo em você. E terceiro, nós precisamos amar uns aos outros como Jesus nos amou. Como eu sou reconhecido como discípulo? Amando uns aos outros, como você foi amado pelo Salvador. Amém? É difícil, mas a graça é o bastante para nos fortalecer nessa caminhada. Você crê nisso? Vamos orar ao Senhor. Amado Salvador, muito obrigado pela sua graça. Nós não a merecemos. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de sermos exortados pelas Escrituras a nos tornarmos discípulos verdadeiros. Que a nossa ótica não esteja na resposta alheia, mas que a nossa ótica esteja focada no Senhor,
que nos amou com amor eterno até o final, que conhece todas as nossas mazelas, todos os nossos pecados, e ainda assim nos ama. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor, para todo sempre, por não desistir de nós. E é por isso que nós queremos lhe pedir, nos ajuda com o teu Espírito que habita em nós, a sermos imitadores fiéis do Senhor. Com os de perto e com os de longe. Começando dentro da nossa casa, nos ajuda, tem misericórdia de nós. Nos leva, Senhor, a seguir os seus passos, a obedecê-lo, a amá-lo, de maneira que o mundo veja o Senhor em nós, e isso é uma bênção. Que sejamos reconhecidos como discípulos do Senhor aqui, e que a tua graça nos ajude na caminhada, em Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos.